Recentemente, a Netflix tem se envolvido com algumas polêmicas que faz a gente se perguntar se a plataforma não está vivendo alguns dos seus piores dias. E mais do que isso, também gera dúvida do que vai acontecer com a Netflix. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao Cala a Boca Thiago, eu sou o Thiago e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro da Netflix e falar um pouco sobre algumas das polêmicas que ela tá envolvida, né? E como que ela tá numa situação meio adversa aí no cenário das plataformas de streaming. Bom, pra quem não sabe, a Netflix é uma empresa que surgiu lá em 1997, sim, ela é bastante velha. E no começo ela fazia o serviço de entrega de DVDs por correio, de fitas de vídeo por correio. Então esse era a forma da Netflix chegar na casa das pessoas. E nessa época, né, no começo dos anos 2000 especialmente, haviam muitas locadoras, incluindo a Blockbuster, né, que era a maior rede de locadoras lá dos Estados Unidos, e que tinha aqui no Brasil também, que dominava basicamente esse mercado, e que até nesse começo teve a oportunidade de comprar a Netflix e apostar nessa visão que eles tinham, né, de tornar aí esse hábito de assistir os filmes mais acessíveis e mais práticos. Porém, a Blockbuster negou, né, a hipótese de comprar a Netflix naquela época, e conforme os anos foram passando, a Netflix foi evoluindo e foi não só acompanhando aí, né, o mercado dos filmes e do cinema, como também passou a ser uma empresa de vanguarda, né, uma empresa que criava tendências. Tanto que em 2010 a Netflix já somava 16 milhões de assinantes, com faturamento de 2 bilhões por ano, enquanto a Blockbuster declarava falência. Por quê? Porque a Netflix foi aí se adaptando ao mercado, foi criando tendências, foi começando o sistema dela de streaming, né, utilizando da internet para isso, enquanto redes como a Blockbuster continuavam naquela mesma de alugar os DVDs, os vídeos, e acabaram falindo porque o mundo mudou, não é mesmo? Porém, parece que nesses últimos 2 anos, talvez, e mais agora, né, em 2022 para 2023, parece que a Netflix chegou no seu teto, e de uma empresa que criava tendências, ela passou a cometer cada vez mais erros que tem levado a diversas críticas, e ela tá ficando para trás no mercado, o que é muito deprimente por si só, mas a gente vai analisar alguns dos motivos pelos quais isso pode estar acontecendo. Bom, um dos principais pontos que mais fala sobre esse declínio da Netflix é a melhora e o aumento de concorrência que ela teve desde aí da época da pandemia. Isso porque com a pandemia do Covid-19, as empresas e os estúdios, né, tiveram que começar a lançar os seus filmes no streaming, né, para não perder aí os filmes, não perder os lançamentos, já que os cinemas estavam totalmente interditados. Então empresas como a Disney, por exemplo, que não tinham streaming antes de 2020, passaram a ter. Isso fez até com que eles tirassem aí parte do catálogo que estava na Netflix e fosse lá para o Disney Plus. Por outro lado, outras empresas como a Amazon e a HBO passaram a melhorar os seus próprios serviços de streaming, né? Com o Prime Video oferecendo vários recursos e até tecnologias para poder você utilizar melhor, né, o Prime Video, como o Fire Stick, né, que é um aparelho lá que se conecta na sua TV e você pode acessar todos os streamings ali por ele, mas com, claro, uma grande vantagem para o da Amazon, que já vem instalado e fica passando os anúncios da série deles. Ou mesmo a HBO, que antigamente era HBO Go, e assim, era um completo lixo. A gente assistiu as temporadas 7 e 8 de Game of Thrones nesse streaming do HBO Go, e era uma completa porcaria. Todo o episódio, quando saía no domingo, o episódio novo de Game of Thrones, caía a transmissão, porque o streaming simplesmente não aguentava todo mundo lá para assistir. E com o passar do tempo, a HBO Go virou HBO Max, que é assim, ó, maravilhoso, funciona super bem e na minha opinião é o melhor streaming que a gente tem hoje. Então essas mudanças aconteceram muito na pandemia, muito por conta do cenário econômico, mas também porque essas empresas começaram a perceber, né, esse mercado do streaming como com muito potencial e começaram a investir nele cada vez mais. Para vocês terem noção também, no ano passado o Prime divulgou que ele finalmente tinha passado a Netflix no número de assinantes lá nos Estados Unidos, ou seja, primeira vez que isso aconteceu. É claro que o Prime Video está dentro de todo um pacote de serviços da Prime, né, que envolve frete grátis e todas as outras coisas lá da Amazon, mas foi uma coisa inédita, né, a Netflix perder aí posicionamento de assinantes lá nos Estados Unidos. Se você considerar no mundo todo, porque os americanos têm essa mania, né, de considerar eles primeiro, depois o resto do mundo,
A Prime Video tem menos assinantes do que a Netflix. A Prime Video tem cerca de 200 milhões de assinantes no mundo todo. Já a Netflix tem cerca de 220 milhões. Porém, no ano passado, a Disney também divulgou que ela seria a dona do maior quantidade de assinantes se você considerar todos os streamings que ela é dona, que contam o Disney Plus, o Star Plus e o Hulu. Então a própria Disney, né, em poucos anos conseguiu se articular de uma forma que ela fosse a líder de mercado, né, tendo aí 3 streamings extremamente populares e ganhando esse título, né, de quem tem mais assinantes. E quando a gente olha para outras plataformas que, especialmente aqui no Brasil, não são tão populares, elas também têm ganhado cada vez mais credibilidade, como a Apple TV, eu acho que é Apple TV, né? Ou Apple Plus, que é o streaming da Apple, né, que nunca foi tão popular, acho que em nenhum lugar, mas que no ano de 2022 lançou uma das principais séries do ano, né, que foi a Ruptura, né, que ganhou alguns prêmios, foi muito bem falada, muito bem criticada, muita gente considerou a melhor série do ano essa da Apple, né. Então a gente percebe que os concorrentes da Netflix tem tido muito sucesso, né, em conseguir ganhar esses assinantes da Netflix, em conseguir ganhar espaço de mercado, trazer melhorias, trazer propostas novas, e a Netflix foi ficando cada vez mais para trás. Bom, mas a melhora da concorrência não é o único fator que tem feito a Netflix entrar aí num marasmo de polêmicas, né, e erros. A plataforma tem investido cada vez mais em quantidade e menos em qualidade. A gente já percebe isso há algum tempo, mas é muito fácil perceber isso com alguns exemplos. Por exemplo, a primeira série original da Netflix foi House of Cards, que é uma série que começou muito bem, é uma das minhas séries favoritas, então sou bastante suspeito para falar. Acho que o Frank Underwood é meu personagem masculino favorito de todos os tempos, então eu sou suspeito. Mas era uma série que tinha muito potencial, que era muito boa e que foi muito bem explorada nas primeiras temporadas. Mas não só essa série foi decaindo com o tempo, também por conta das polêmicas lá do Kevin Spacey, mas não quero falar isso porque me dói até hoje. Mas também a Netflix foi apostando cada vez mais em séries que não eram tão boas, né? Acho que essa é a forma curta e grossa de falar, né? Ela foi realmente investindo em fazer cada vez mais e com menos qualidade sempre. Outro exemplo no universo dos filmes é o Beast of No Nations, o filme lá de 2015, que foi um dos primeiros filmes originais da Netflix e que também era considerado muito bom. Era um filme com crítica, era um filme que foi até cotado para o Oscar e tudo mais. Mas que hoje em dia a Netflix já parece que não tem mais essa premissa de fazer esse tipo de filme. No ano passado, o que ela fez de grandes lançamentos? Ela lançou Alerta Vermelho, que foi o filme mais caro aí da história da Netflix e foi completamente horroroso, massacrado por todo mundo, e lançou aí a saga do 365 Dias, que é outra história terrível, que segundo o Piuí, o canal Piuí, muito bom inclusive, nem tem história de verdade, né? Só um monte de vinhetas sensuais e horrorosas. Mas teve a quarta temporada de Stranger Things. Mas mesmo assim, sabe, tipo, a Netflix ela foi simplesmente decaindo, né? A gente vê que até em 2018, 2019 ela fazia grandes filmes como Roma. Em 2020 ela ainda teve algumas produções de mais qualidade. Mas a minha impressão é que a Netflix percebeu que o cinema até ali por 2020 ainda estava muito resistente à entrada dela nesse mercado de elite, né? Então de produtora de filmes bons, de qualidade, de filmes Oscar. E parece que quando ela viu que tinha essa resistência, ela largou os bets e falou assim, quer saber? Então não vamos mais fazer coisa boa, vamos só mete dinheiro aí nessas produções e a gente vai fazendo e vai vivendo aqui. E eu acho que de certa forma isso dá um certo retorno, né? Porque as pessoas assistem essas coisas e as pessoas continuam assinantes da Netflix, mas tá cada vez mais difícil de justificar, né? Especialmente considerando os outros erros que a Netflix comete. E não vou também ser hipócrita de não dizer que a Netflix também não acerta, como a Milena falou, né? A quarta temporada de Stranger Things foi um grande acerto, né? Não acho que é a melhor temporada, mas ela teve muitas coisas boas. Wandinha foi uma série que acertou bastante, conseguiu pegar muita gente de públicos bem diferentes, né? Eu, por exemplo, não esperava gostar e realmente gostei bastante. Então, eventualmente a Netflix ainda acerta, mas ela tem errado muito, muito mais do que acertado. E essa questão da quantidade versus qualidade fica ainda mais polêmica quando a gente fala de outro fator, que são os cancelamentos que a Netflix faz com muita frequência. E parece que cada vez mais a Netflix gosta de cancelar séries. Isso porque nesse ritmo de produzir muito e nem tudo ser tão bom, a Netflix começa muita coisa, mas não termina, né? Ela vê que as séries não estão tão populares, que a crítica não foi tão boa,
que não repercutiu tanto nas redes sociais e simplesmente vai lá e cancela a série depois de 1 ou 2 temporadas, deixando aí boa parte dos fãs incomodados e gerando um enorme constrangimento também nos fãs das outras séries que não foram confirmadas ainda. Por exemplo, isso é meio confuso, mas quem acompanhou aí a saga de Sandman percebeu que foi isso mesmo que aconteceu. Por mais que a série tivesse ido muito bem com a crítica e o público tivesse tido uma base de fãs aí bem fiéis a Sandman, até com o próprio Neil Gaiman, né, que nunca foi um cara que fez tanto alarde na internet, né, não era um cara assim tão pidão assim, né, mas estava lá pedindo para as pessoas assistirem Sandman, porque a Netflix demorou horrores para confirmar uma segunda temporada. Com Wandinha chegou a surgir o boato de que a série iria pro Prime Video, né, com a compra lá da Amazon pela MGM, na verdade com a compra da MGM pela Amazon. Chegou a surgir esse boato porque a Netflix, mesmo Wandinha sendo a série de maior estreia aí desde Stranger Things, a Netflix não tinha declarado aí uma segunda temporada, então gerou vários rumores. Então a Netflix, com esse hábito que ela ficou famosa, né, de ser aí uma grande canceladora de séries, gera esse mal-estar na galera e faz a gente ficar ainda com mais dúvida. Pô, se é pra cancelar séries depois de uma temporada, por que você produziu essa série, sabe? Porque tem muita coisa que, beleza, pode ser uma aposta no formato, pode ser uma aposta num diretor novo, numa ideia nova. A Netflix tem bastante produções que não são americanas, né, produções até brasileiras, produções em espanhol, então isso é um ponto positivo dela, mas gera esse mal-estar de tipo, putz, se era pra cancelar, por que fez, sabe? Por que não teve um planejamento melhor, uma avaliação melhor do que valia a pena realmente investir? Porque é só Netflix que parece que faz isso, sabe? Os outros streamings são muito mais contidos ainda no que eles produzem e parece que tem muito mais sucesso, mesmo fazendo menos, né? E só agora, em 2023, só entre dezembro e janeiro, a Netflix já cancelou pelo menos 5 séries que repercutiram um pouco, como 1899, essa provavelmente a mais famosa, Departamento de Conspirações, que é uma animação também bastante conhecida, The Chair, que é uma série que tem lá uma das atrizes do Grey's Anatomy, Guardiões da Mansão do Terror e Uncoupled, que são 2 séries que eu não conheço tanto, mas que tinham suas bases de fãs aí, e a Netflix mesmo assim foi lá e ó, estão cortando. E vale citar 2 grandes exemplos históricos aí dos cancelamentos da Netflix, talvez 3, né, que Sense8 foi o primeiro grande cancelamento da Netflix, mas a gente teve Anne with an E, que tinha uma enorme base de fãs e mesmo assim a Netflix cortou a série e nunca fez um esforço para retomar ela, mesmo que essa série continue bastante popular até hoje. E também Mindhunter, que também foi uma série bem marcante, que tem uma grande base de fãs, ainda mais, né, nesses últimos anos que True Crime tá tão na moda, e mesmo assim a Netflix cancelou e não parece ter planos de retomar. E o curioso é que de Sense8 pra cá, a Netflix, quando cancelou, né, essa série Sense8, que eu nunca assisti, mas foi lá em 2017, a Netflix fez um tweet no qual ela falava: não gostamos de deixar uma história inacabada. Aprendemos muito com Saints e vamos tentar não fazer isso no futuro. Pobre, eles estão fazendo muito. Pobre, eles fazem muito isso no futuro, no presente. Bem triste. Bom, e qual é a desculpa que a Netflix dá para tantos cancelamentos? É porque a Netflix basicamente baseia o sucesso das séries num conceito que só ela usa, que é o conceito de maratona, né? Ou seja, a série é lançada e na primeira semana e no primeiro final de semana dela, se essa série não é assistida do começo ao fim por muita gente, a Netflix não considera que essa série foi bem. Ou seja, é um sistema completamente bizarro e que ninguém mais do mercado faz isso, né? Ou seja, não faz sentido, pelo amor de Deus, né? Não tem por que basear o sucesso de uma série que às vezes é complexa, que às vezes é densa, num final de semana de estreia. O cinema faz isso, de fato, porque eles têm todo um histórico de que realmente é no primeiro final de semana de estreia de um filme, na primeira semana, ou no primeiro mês, que um filme tende a ir melhor, porque existe o custo, né, de você deixar um filme rodando nas salas de cinema, de distribuição, existe a coisa do hype das pessoas irem até o shopping mesmo, os filmes muitas vezes são lançados perto de um feriado, para incentivar as pessoas a irem, ou porque tem a ver com o feriado, por exemplo, um filme de Natal vai sair perto do Natal, então o cinema tem essa prática por vários motivos que a Netflix não tem, sabe? A Netflix não tem custo de deixar a série dela na plataforma. Então, basear isso nessa prática, né, das pessoas maratonarem, sendo que não é todo mundo que faz isso, e não é todo público que vai fazer isso, porque se você solta uma série para adolescentes e você espera que eles façam uma maratona, faz um certo sentido, porque teoricamente o adolescente
tem mais tempo disponível, tem até mais disposição, hábitos noturnos aí para fazer essa maratona. Agora, se você lança uma série que é um pouco mais adulta, como Sandman, a tendência não é que o público dessa série maratone ela, a tendência é que o público dessa série vá assistindo aos poucos. Tem filme que eu parcelo em 4 vezes. Sabe, um filme que não é filme longo, às vezes é filme curto, mas que eu assisto em 1, 2 vezes, sabe? Então não faz sentido nenhum essa prática, ainda mais quando você olha para outras plataformas como a Prime Video e a HBO, que não fazem isso. A HBO lança um episódio por final de semana. A Prime Video também faz isso, quando lança mais, às vezes lança 2 na estreia e depois vai lançando durante a semana, sabe? E ambas têm muito sucesso com essa prática, porque elas mantêm a série mais viva por muito mais tempo, mantêm o interesse das pessoas por muito mais tempo, e a Netflix finge que percebeu isso porque Stranger Things foi lançado em 2 partes, né? Então são os episódios no começo, né, no primeiro final de semana, e no final do mês lançaram os outros episódios. E beleza, isso deu um hype maior, mas também deixou muito claro a diferença de qualidade entre a primeira parte da temporada e a segunda parte, né? O que foi bem notável. A segunda parte também, eles fizeram os episódios mais longos para justificar, né, essa divisão, e os episódios ficaram longos demais, na minha opinião, e teve bastante gente criticando isso também. Ou seja, não deu certo também, sabe? Por que não lança um por semana logo de uma vez? Eu sei que tem muita gente que também não gosta, mas não faz sentido, sabe? E eu acho que é importante também lançar uma por semana, porque dá tempo de digerir as coisas que aconteceram. Muito melhor. Até, por exemplo, o Casamento às Cegas, que lançou na Netflix, que era, na verdade, 4 episódios durante as semanas lá, né? Mas até Casamento às Cegas, que é tipo mó balela e futilidade, você consegue tipo digerir aquilo pra depois continuar e dar uma expectativa, tipo, cara, o que vai acontecer e tudo mais. Então isso é importante pra experiência do telespectador. Mas eu não entendo por que a Netflix insiste nessa ideia de não, eu preciso lançar mais de um episódio por vez. Tipo, cara, todo mundo faz o contrário e não tá dando certo pra você fazer desse jeito. Lança um por semana. Ah não, eu vou lançar metade agora, metade depois. Lança um por semana. Ah não, vou lançar 4 episódios agora, 4 depois e 4 depois. Lança um por semana, pelo amor de Deus. Que ódio. Que mania. Só de ansiedade. Não, tá totalmente, parece, de empresa de vanguarda virou uma empresa idosa, gaga, que não aceita fazer as coisas de jeito diferente. Pelo amor de Deus. Parece você. Que parece eu o quê? Bom, então a gente falou de vários problemas que a Netflix tem tido. E no meio disso tudo, claro que esses problemas se reverteram em perdas econômicas, não só em críticas, né, mas em perdas de assinantes. Tanto que no ano passado, pela primeira vez, a Netflix fechou um semestre em queda. Então ela teve semestre ou trimestre, agora eu não lembro. Mas ela fechou pela primeira vez um período fiscal dela em queda, ou seja, ela teve menos assinantes do que ela teve no anterior, o que mostrou aí um grande retrocesso, ainda mais quando a gente considera que Disney Plus, HBO, Amazon Prime cresceram nesses períodos, né? Então dava para notar que o problema não era com o mercado de streaming, o problema era com a Netflix. E para combater isso, para melhorar, para voltar a crescer, para voltar a ser grande, o que a Netflix fez? Vou postar um episódio por semana, vou melhorar a qualidade dos meus conteúdos, vou lançar algum tipo de produto super novo, diferente, que vai bombar? Não. Ela resolveu aumentar o valor da sua assinatura. É isso. Aumentar o valor da assinatura, proibir o compartilhamento de assinaturas, ou seja, cobrar para quem compartilha assinaturas. De novo, nenhum streaming fazendo isso. E fez um plano para justificar, não, a gente vai aumentar a assinatura, mas a gente também vai fazer um plano baratinho, que vai ter menos qualidade de vídeo e vai ter anúncios passando. Cada coisa que chega a ser piada. Só que isso me leva a essa dúvida do que vai ser da Netflix, porque todas essas medidas foram amplamente criticadas, porque agora a Netflix não é a empresa mais barata. Porque o Prime Video aumentou também, o Prime Video também fez um recálculo do preço deles, mas foi de R$ 9,99 aqui no Brasil para R$ 14,99. Aumento pequeno, sendo que eles entregam muito, porque o serviço do Prime é frete grátis, é o coisa de música, é o coisa de livro, é o Prime Video, ou seja, o reajuste deles fez sentido porque eles são muito mais baratos também. O plano da HBO também é um pouco mais caro do que o da Netflix, no geral.
mas os conteúdos são muito melhores. Então assim, a Netflix já não é o streaming mais barato, ela já não é o streaming mais acessível, ela não é o streaming mais popular, ela não é o streaming que tem a melhor qualidade. O que ela é, sabe? O que justifica a Netflix ainda ser considerada a grande do universo dos streamings, sabe? É mais uma questão de costume ainda do que um fato, do que a Netflix realmente ter uma vantagem competitiva. Porque até na questão da usabilidade, que a Netflix era muito melhor do que a Prime Video, já foi caindo com o tempo, né? As outras plataformas de streaming já começaram também a criar sua identidade visual ou até seu layout, né, de uma forma mais acessível, mais intuitiva, que já tem vencido ou se equiparado, né, ao próprio modelo da Netflix. Então, o que a gente espera da Netflix, né? Parece que a solução para a Netflix pode vir de uma venda, porque a Microsoft está interessada de ingressar no mercado dos streamings e deseja comprar a Netflix. Isso é um rumor que tem rolado aí nos últimos meses e que parece ser verdade. O problema seria o preço, né, dessa compra, que está avaliada em 190 bilhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro. Mas provavelmente com a Microsoft, que é uma das principais empresas do mundo, de um modo geral, comprando a Netflix, talvez eles conseguissem dar um novo rumo para a plataforma, colocando ela em canais diferentes, criando combos aí com as coisas do Xbox, por exemplo, e talvez dando realmente um novo rumo aí de conteúdo, de foco, de qualidade, de preço para a Netflix, coisa que parece que ela precisa muito, né? Vamos lembrar também que, além das outras empresas estarem indo melhor, elas têm feito os grandes investimentos também. Não é porque elas não estão crescendo porque a Netflix está investindo muito dinheiro e Prime e HBO não estão. Estão. Vale lembrar que a Prime Video fez a série, a produção cinematográfica mais cara da história com Senhor dos Anéis, né? Que custou aí 1 bilhão. Então, assim, não é pouca coisa, né? A HBO também investiu em House of the Dragon, uma das séries mais caras da história. The Last of Us também, uma das séries mais caras da história. Então, não é que elas estão investindo pouco. Então, a Netflix realmente parece que precisa de uma mudança de perspectiva. Outros streamings, como a própria HBO, também têm sofrido problemas por conta da Warner, né, que é dona ali da HBO e tem passado por uma mudança de diretoria, revisão de gastos também, cortou muita coisa do catálogo, cortou produções originais, mas é um problema que está um pouco separado, né, desse contexto aí da HBO como plataforma de streaming, né? Os problemas da Netflix parecem ser ainda muito relacionados ao produto principal dela, né, que é o streaming dela. Então, enfim, a gente fica aí na expectativa para ver o que pode acontecer com a Netflix, para ver o que eles vão fazer aí no futuro, se a Microsoft vai comprar ou não aí a plataforma, mas a gente espera que a Netflix melhore, né? Na verdade, assim, pra mim tanto faz, né? Eu gosto de Wandinha, eu gosto de Stranger Things, eu gosto de House of Cards, eu gosto de várias coisas que estão na Netflix, mas realmente já faz bastante tempo que eu não tenho muita expectativa, assim, em relação à Netflix, né? Eu uso bem mais o Prime Video e uso muito mais o Star Plus e meu streaming favorito é a HBO Max, né? Então tem as produções que eu mais gosto lá dentro. Então, pra mim, enquanto esses continuarem indo bem, eu não vou estar preocupado. Mas e você? O que você acha? Você gosta da Netflix? Acha que ela tem salvação? Acha que ela não tá indo tão mal assim? Eu tô todo embolado pra falar, pelo amor de Deus. Normal, né? Enfim. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu vou adorar estar lendo e respondendo também. E a gente fica na expectativa aí por mais notícias ou mais vacilos da Netflix. Mas é isso, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não deixem de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Perdoem a dislexia. Valeu, falou e até mais.